Olá, bom, começando aqui mais uma live do nosso tema aqui, Vida de Atleta. Já já, meus amigos Adriano Galvão e Felipe Orsolini vão entrando aqui, né? E hoje é um assunto bem interessante que a gente vai falar do histórico, né? Das histórias de lesões aí na carreira dos atletas, o quanto isso influencia na carreira de alguém que é profissional, né? E, enfim, tem bastante coisa para a gente falar aqui hoje. Aqui o Dr. Felipe já está aqui, né? Já vou tornar ele aqui. Bastante gente entrando já, tem um bate-papo muito legal, porque também, né, o Dr. Felipe, que é advogado, aí trabalha com muitos atletas, olha ele aqui já, né? Mas trabalha com muitos atletas, vai falar também da importância, como o atleta pode se proteger também juridicamente contra essas lesões, né? Então, já vou dando boa noite aqui para ele, enquanto o Adriano Galvão aqui não entra ainda, né? Nós já vamos adiantando. Ele entrou aqui agora, vamos ver se ele já pede para participar aqui. Mas boa noite, Fih. Boa noite, Gui. Legal, um prazer estar aqui de novo. Vamos ver se o dia aí já faz o pedido logo, se ele tá atento. Sempre, sempre. Não, já tá aqui, já pediu, já adicionei aqui, ó. Opa. Ah, ele aí. Fala, Di, tudo bem? Começando aqui, já estava fazendo uma introdução aqui com o Dr. Felipe, falando um pouquinho do Dr. Felipe, né? Fica muito formal esse negócio, né? Não é hora, não é hora. Não é hora, né? Muita formalidade aqui, mas para a gente falar bastante aqui das lesões na carreira de um atleta, o Di, que é um cara que sofreu muito com essas lesões, né? Mas nós já vamos falar um pouquinho mais disso. Vou puxar aqui a introdução para o Dr. Felipe, né, para o Felipe aqui, o nosso querido advogado, que vai falar um pouquinho também aí de como ele recebe esses problemas, né, Fih? Vamos falar o que é verdade aí, de atletas com lesão e clube que não quer muito cumprir com a sua parte do dever ali quando um atleta se machuca, né? Boa noite, Fih, boa noite, Gui. Boa noite, Gui. Boa noite, Di, o pessoal que está aqui com a gente. Muito legal esse projeto Vida de Atleta, né? É sempre um prazer estar aqui. E a ideia realmente é contribuir, é compartilhar algumas reflexões, alguns pensamentos para a gente justamente poder ajudar ou influenciar de alguma forma na carreira dos jogadores e também das pessoas que estão em volta dos jogadores, né? Porque a vida de um atleta não envolve somente a figura dele ou dela, mas também o cônjuge, os pais, os filhos, enfim, toda a família acaba que vive muito intensamente essa profissão, acredito que diferente de outras tantas profissões. E, sem dúvida alguma, nesses vários anos de advocacia e na atuação com direito desportivo, grande fonte de problema, né, de questões de embates jurídicos, de questões contratuais, são as lesões. São os momentos em que o atleta sofre uma lesão, essa situação que ela é tão, às vezes ela não acontece, mas ela é tão presente, né, que ela pode acontecer simplesmente a qualquer momento, né, num simples treino regenerativo que você vai ali, enfim, fazer alguma coisa mais leve, numa final de campeonato, mas ela realmente, diria que, talvez eu possa dizer que ela é um fantasma que acompanha a carreira do jogador. E eu queria usar a experiência de vocês, a vida de vocês enquanto atletas profissionais, para que vocês falassem um pouquinho se vocês já tiveram lesão na carreira de vocês e contassem um pouquinho como foi, como aconteceu, quais foram as consequências. Por favor. Gui, é Vai. melhor você começar. Bom, tá bom. Eu vou começar sem dar a palavra para o dia ainda, né? Porque eu realmente, de lesão grave na minha carreira, eu não tive nenhuma, né? Nenhuma que eu tive que fazer uma cirurgia, né? Na verdade, eu tive cirurgia, eu tive que fazer na boca porque eu quebrei 2 dentes aqui, né? Tomei uma cotovelada, mas nem isso me tirou da temporada, né? Porque isso eu conseguia adiar depois dessa operação. E o que acabou me tirando do PAN de 2007 do Rio, né? Depois é óbvio, eu tive uma série de lesões menores, torção em tornozelo, pelo menos aí 7 em cada pé, né? E problema de protusão na coluna, né? Também assim, eram problemas pontuais em que me tiravam, sei lá, alguns dias, eventualmente algumas semanas, mas assim, nada que eu tivesse que operar.
né? E eu fico imaginando, né? Já era muito ruim ficar alguns dias, algumas semanas fora. Quem tem que fazer uma cirurgia, e aí sim já levantei essa bola pro dia aqui, né, Di? Porque aí sim você teve alguns problemas e pode passar pra gente um pouco essa experiência, né, Di? Exato, Gui. Boa noite, Fi. Boa noite, Guilherme. Muito bom estar aqui de novo falando sobre vida de atleta, né? E sem dúvida nenhuma, sem falar um pouco das nossas experiências, né? Independentemente dos motivos, né? Eu passei por algumas experiências, muitas experiências de lesão, e desde jovem, né? E eu falo sempre que fazer uma reflexão, para mim fica muito claro, e olhando até outros esportes, que existem as lesões que são evitáveis, não sei se é o termo, né? Mas lesões que são muitas vezes por sobrecarga, né? Ou por um motivo específico do corpo, né? Da reação do corpo, às vezes até de alimentação, de treinamentos, enfim, tem uma série de questões. Essas poderiam, entre aspas, serem trabalhadas, né? Com um corpo aí de hoje, acho que a medicina ainda está cada vez mais avançada e traz inúmeros testes para ver a condição do atleta nos treinos e eventualmente no jogo, e a gente vê que tem muito aí oportunidade de poupar o atleta, né? E tem as lesões, né, que são traumáticas, que não são evitáveis, porque falando de um esporte como o basquete, que é de contato, né, onde você tem aí salto vertical, salto que você se desequilibra, freadas bruscas, muitos pés embaixo da gente, né? E as principais, as piores lesões que eu tive de joelho, fiz 3 cirurgias no joelho, foram em situações com outros atletas, né? E não foi sozinho, então, e aqui não tem aquele caso de julgar culpa ou não, se podia ter sido evitável, simplesmente aconteceu. E o fato em si é que como a gente lida, né, com cada uma das lesões. Se tiver mais oportunidade, depois eu falo mais, né? Eu também tive, eu gosto de contar algumas que o Gui participou, talvez ele não se recorde, mas teve uma lesão, uma lesão de um torneio de uma seleção paulista em 2016, que 2 semanas antes de ter a gente ir para aquele torneio de Curitiba, que era o Jubes. Jebs. Jebs, isso. Cara, eu passaram o pé num jogo contra Ipiranga lá, eu caí e quebrei o braço. E era para ter ficado 1 mês. Cara, eu voltei com uma tala lá e fui treinar antes, treinei 1 semana com a tala, não lembro se o Gui lembra desses fatos. Então foi muito cedo, né? 16 anos, isso, com 18 anos. Tive uma lesão de coluna, uma hérnia de disco, e aí para mim já é sobrecarga, né? Eu tive 3 anos, esse é um cuidado também para quem é jovem. Muitas vezes essa questão de ter um planejamento mais adequado. Os jovens que jogam em 2, 3 categorias, né? E muitas vezes já estão aí no adulto. E eu, sem dúvida nenhuma, tive uma sobrecarga grande nessa época de 16, 17, 18 anos. E, cara, a única coisa que eu queria estar era na quadra, eu não reclamava, eu não sabia dosar, né? Falta experiência para a gente saber dosar. Ainda mais quando é jovem, isso, né, Di? exatamente. E isso até é o que me fez ter desempenho, muitas vezes, essa dedicação, essa entrega, mas muitas vezes não dosada, ela pode trazer consequências. Então, além dessas, teve essas lesões do joelho, e mais do que isso, tem as lesões musculares, que talvez a gente possa falar depois que colocar a questão específica de contrato, de clubes, né? Como é que é essa relação com o clube. Aí eu conto alguns causos aí específicos que diz respeito até de retornar antes, né, de uma lesão, as condições que os clubes, né, hoje são bem melhores, ainda tem alguns que ficam para trás, mas hoje, sem dúvida nenhuma, você tem um aparato, né, de equipe médica, de fisioterapeuta, de fisiologista. O Gui sabe, em alguns clubes, putz, era lamentável, né, e a gente participou dessas situações, que podem acarretar em ou consequências maiores, ou muitas vezes até um prejuízo de prorrogar, né, esse retorno do atleta.
Mas acho que é isso. Vou parar por aqui. A gente vai discutindo e trazendo outras informações aí, batendo uma... jogando para o... Ô, Fih, deixa eu aproveitar já esse gancho aí e já levantar a bola para o Fih aqui, dessa questão da responsabilidade dos clubes em relação à lesão dos atletas, né? Eu acho que é um tema interessante a gente saber, porque muitas vezes falta informação. O jogador não tem, ele, sei lá, ele torce um pé e ele chega para o clube e fala, não, vai lá no hospital, se vira aí, né? Quais são as responsabilidades de um clube, tanto para uma lesão, seja de pequeno porte, né? Ou seja, uma torção leve num pé, até mesmo uma ruptura de ligamento de joelho, tanto da responsabilidade no momento, quanto nas responsabilidades futuras. Quais são essas responsabilidades, Fih? Muito boa pergunta. E como você bem disse, realmente nem todas as pessoas e nem todos os atletas, principalmente, se dão conta de que existe uma legislação e um cuidado jurídico, oriundo, né, das questões jurídicas para essas situações. Eu vou dizer assim, como linha de raciocínio, eu vou dizer que quando o atleta é contratado para trabalhar num clube, por um ano, vamos colocar esse exemplo, o clube recebe o jogador na plenitude física, porque senão nem contrata, né? Mas ele vai receber esse jogador na plenitude física. Ele precisa devolver esse jogador ao mercado também na plenitude física. É claro que o tempo passa, às vezes o jogador está mais velho, tá? Enfim, tem essas questões do tempo. Mas em termos de integridade física, o clube tem que devolver da mesma maneira. Para fazer um paralelo com o mundo, digamos assim, o mundo normal das outras profissões, né? E não esse mundo específico do atleta, todo mundo que vai trabalhar numa empresa faz um exame admissional, ou seja, quando ele vai ser admitido, e faz um exame demissional, quando o contrato é rescindido, quando o contrato é encerrado. E o atleta, se não passar, o funcionário, quando ele não passa nesse exame demissional, quando ele não está apto, quando ele não está bem, a empresa não pode mandar embora. Da mesma maneira. Vamos lá, pensando agora num caso concreto, no caso específico do atleta. Quando ele tem uma lesão, o clube é obrigado a dar todo o respaldo para esse atleta, a custear o tratamento desse atleta, a recuperação desse atleta, seja uma lesão menor ou seja uma lesão mais grave. E para enriquecer o exemplo, vamos pensar numa lesão grave, que vai um rompimento de ligamento, uma ruptura de ligamento, que vai tirar o atleta aí 9 meses, 8, 9 meses, que é mais ou menos o protocolo, se eu não estiver enganado. Que vai tirar o jogador de combate, que muitas vezes é uma temporada, né? No caso de um atleta de futebol, por exemplo, que muitas vezes tem 4 meses de contrato para jogar o campeonato estadual, é o dobro da temporada do estadual, né? Do período de contrato. Um atleta de basquete que joga um NBB, uma LBF, né? Ou um atleta de vôlei, a gente vai a temporada de 8 meses, 6, 8, 9, 10 meses, alguma coisa assim, você acaba a temporada. Qual a responsabilidade do clube? Oferecer e custear todo o tratamento desse atleta, e depois que esse atleta tiver a alta médica, quando o médico disser assim, ó, você pode jogar, tá? Pode jogar, não é jogar assim, ó, dar uma voltinha na quadra, dar um arremesso, dar um chute no... Não, quando puder ir para a guerra mesmo, quando puder jogar e ir para o jogo valendo, como dizem por aí, para jogar a vera. Quando você estiver liberado para jogar, aí o clube tem por obrigação, mantê-lo mais 12 meses, né, de um período de estabilidade depois da alta médica do acidente de trabalho. A lesão, tecnicamente, ela se chama acidente de trabalho. Então, machuca, o clube tem que oferecer todo o tratamento, tem alta médica, 12 meses de estabilidade, o atleta não pode ser mandado embora. Basicamente... Ô, Fih, mas a gente sabe aqui que os contratos dos atletas, eles, assim, são atípicos, vai. Vamos colocar assim, você mesmo falou aí que tem temporadas de 4 meses e tal. No basquete, geralmente, né? Geralmente, assim, a maioria dos casos são contratos de 1 ano, né? Então, vamos imaginar que um atleta, no meio da temporada, se lesionou, ele tem o clube bancando as obrigatoriedades dele, a temporada seguinte começa, ele ainda não está recuperado, mas ele se recupera durante essa próxima temporada. E essa próxima temporada acaba. E, teoricamente, vamos supor que o contrato do atleta acaba. O clube ele tem que manter
os meses restantes, ou ele pode chegar num acordo com o atleta que depois daquela temporada o contrato não será renovado? Você acha que esse tipo de acordo é possível ou vai arrumar para a cabeça o clube aí? Boa pergunta. Você foi muito claro na sua pergunta. Vai arrumar para a cabeça. Vai arrumar para a cabeça. Porque a obrigação do clube... Até o Renato colocou uma pergunta que eu vou inserir aqui nessa minha resposta. Boa, né? boa. Ele falou... Valeu, Renatão. Valeu, Renatão. Boa. Antes de mais nada. Nesse caso, só se o atleta tiver contrato. Mesmo se não tiver contrato. Tá? O contrato de trabalho é um contrato que a gente chama de realidade. Então, ainda que não se tenha um papel, se na realidade aquele jogador trabalha todo dia, recebe salário, obedece ordem, ele tem que trabalhar pessoalmente, isso que eu falei aqui são basicamente os requisitos da lei, tá? Se o atleta tem essa rotina, se a realidade mostra isso, significa que ele é um empregado. E se ele é um empregado, ele tem esse patrimônio jurídico que a gente fala. Ou sendo um pouquinho mais claro assim, ele tem esse direito, tá? Então, se o jogador, ainda que ele não tenha contrato, mas se ele puder ser considerado empregado, o clube tem que custear tudo e tem que manter esse jogador. Ah, mas o contrato era de 4 meses, o contrato acabou. Poxa, ele se recuperou da lesão em outubro, mas o contrato acabava em julho. Não importa. Não importa. Se o contrato tem um prazo para acabar, esse prazo vai ser estendido, esse contrato vai ser prorrogado. Isso é um entendimento pacífico. Tem até... isso é muito familiar para quem é do direito, né? Mas tem até súmula do Tribunal Superior do Trabalho que esse entendimento foi sedimentado, né? Já é, digamos, ponto pacífico. É praticamente uma lei já. É isso, mas é isso, a súmula tem essa força, é isso mesmo, tá? Então o atleta tem esse direito sim e tem que ficar atento. Agora você mencionou um acordo. Claro que pode fazer acordo. O acordo ele pressupõe uma vontade das partes, né? Mas via de regra o clube vai, como você bem disse, vai arrumar para a cabeça, né? Fih, deixa eu... Eu estou meio que tomando as rédeas aqui de mediador, porque eu não tive, né, problemas sérios, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre, inclusive, de seguros, mas eu quero explorar o fato que você, pelo lado jurídico, e o Di pelo lado do lesionado, né? Vocês têm umas experiências que podem agregar bastante. Aí eu já passo por Di essa bola, né? Porque, Di, você, né, sofreu com muitas lesões. Teve caso que você ficou na mão por causa do clube, né? Se é que você pode contar, é óbvio, né? Isso aí, a ideia não é colocar você numa saia justa, não, pelo amor de Deus, e sim a gente elucidar isso aqui para quem está acompanhando a gente, né? E se teve, como é que você lidou com isso? Muito bom você ter falado, Gui. Primeiro, essa questão nas relações, né, com comissão, com diretoria, com até os atletas, né? Muitas vezes elas se dão de maneiras diferentes. Eu tive lesões em clubes diferentes, em momentos da carreira diferentes, né? Mas tem uma particularidade que eu gosto até de citar. Normalmente você tem lesões quando você está no auge, quando você está na melhor condição física, técnica, e eu até fazendo uma reflexão e analisando até outros esportes, isso tem a ver muito com você, de uma certa forma, você não se põe limites, né? Você se arrisca mais, você acha que você está dominando o teu corpo, você acha que você está dominando as situações, você está trazendo resultado para a equipe e automaticamente você acaba se jogando literalmente dentro de um campeonato, de um treinamento. E essas situações, elas são, eu vou contar aqui algumas positivas, né? Eu tive a primeira lesão de joelho, eu tive me sugeriram renovar contrato, lógico, tentaram negociar em termos de valor e tal, que já é uma premissa que pode ser questionável, depois o Felipe pode falar, porque eu me lesionei jogando, né? Estava ativo, e mesmo assim iam bancar todo o tratamento, depois a cirurgia, e nesse caso eu acabei optando por vir operar em Campinas, na época, com um médico que era um dos papas aí, né, junto com outros, o Wilson Mello, alguns conhecem aí, junto com o René Abdala, Moisés Cohen, esses caras são os papas aí de cirurgia de joelho há bastante tempo. Eu vim tratar e automaticamente aí foi uma decisão minha, né?
E no fundo eu poderia ter feito todo o procedimento e com 21 anos dado continuidade nesse clube e visualizado outras questões, né? Mas eu gosto de falar, se minha mãe fosse homem, ela tá aqui na live, eu tinha 2 pais. Não existe isso, né? O se. Então, foi uma escolha na época, foi legal, né? Aconteceu também em outros clubes de me machucar e você vê a diretoria muitas vezes te apoiando, dando suporte, investindo muitas vezes em te recuperar mais rápido, o que tem de novo. E eu tive outras 2 situações, né? Uma eu gosto de contar, não vou tocar aqui no ponto de clube, ano, nada, mas eu joguei 1 ano e meio por esse clube, foram mais de 80 partidas, sem se machucar, sem ficar fora de treino, de jogo, olhando nos campeonatos que disputei, assim, sempre destaque nas estatísticas, destaque mesmo. E eu tive uma lesão no final de ano, naqueles torneios que é mais viagem de passeio do que torneio, vocês sabem do que é. Eu me lesionei antes de uma semifinal, ou não lembro se era quarta-final, finais de um paulista, onde a gente estava ali como líder ou vice-líder do campeonato. E, cara, ali a gente começa a olhar algumas situações. Primeira coisa que eu levantei a bola na hora, a gente estava na Holanda, eu falei, pessoal, deixa eu pegar o avião de volta agora. Era aqueles torneios de Natal, entre Natal e Ano Novo, deixa eu ir tratar no Brasil. Nós temos um campeonato. Não, trata aqui, não, descansa. Enfim. Aí, quando voltei, a fisioterapia não era, né, a condição da estrutura e tudo mais. Voltei a treinar 2 dias antes de começar essas quartas de final, na época era contra o Pinheiros, e acabei, não nesse primeiro treino, no segundo treino antes, no coletivo um pouquinho que eu joguei, num pique, na época eu estava até, o Nezinho estava me marcando, fui cortar o Nezinho no meio da quadra, pau, estourou o músculo no mesmo lugar, que eles chamam de reincidência, né? Não é no mesmo lugar, porque lá está fibrosado, mas é uma continuidade. E, cara, você é mais um número, né? No fundo, assim, a gente tem que olhar o atleta, depois faço esse link com a parte financeira, né? A gente é o que a gente produz, isso em qualquer empresa. E tem pessoas que se portam, né, diretoria, técnico, da forma correta, que seria aí a linha de conduta natural. E nem sempre a atitude é diferente. E o meu peso na equipe, falando de salário, falando de entrega, era grande. E essa viagem já tinha sido questionado pela cidade. Os caras têm ali as finais logo e não era para viajar. Enfim, envolveu política com o jogo. E, cara, aí aquela questão, né? Como é que você trata isso? Eu optei por chamar todo mundo, pedi para fazer um exame mais aprofundado para ver, analisar, ninguém se mexeu. Fui por conta própria, no frigir dos ovos, cara. Tive mais 2 reincidências e por incrível que pareça, nesses retornos e machuca de novo, num jogo lá, me chamaram, o técnico chegou a chamar e falar assim, ó, cara, os caras estão querendo te mandar embora no meio do contrato da temporada por uma reincidência constatada de lesão de grau elevado, né? Então, não é sempre que acontece, mas eu já vivenciei isso. E vivenciei uma outra situação com cirurgia no joelho, lesão traumática num treino, final de treino também, num clube grande aí, um dos que eu acabei sendo os últimos que eu terminei de jogar, e inclusive que o Felipe me assessora e me assessorou, né, nessas condições, e que foi mais ou menos isso, né? Tentaram mandar embora com uma lesão no meio, com um contrato vigente, né? E no final da carreira, no fundo foi o que acabou, teve um erro médico no meio disso, e assim, sem falar do médico, na própria cirurgia, na hora que foi tirar lá o enxerto, esgarçou, tirou de outro tendão, eu fiquei com uns 3 tendões capenga no mesmo joelho, mas no fundo, eu assim, poderia ter voltado a jogar, não me deram chance, me excluíram do time, eu vivenciei assim, momentos muito difíceis, e teve algumas experiências que vale a pena até falar um dia só sobre isso, cara. As situações, né? O quanto que você, dentro de um time, o quanto às vezes nesse momento de fraqueza,
você não pode contar com ninguém, porque está cada um olhando para o seu, né? No fundo é isso. Seja técnico, seja treinador, seja fisioterapeuta que precisa assumir, um médico que precisa assumir, e a diretoria que precisa justificar, né? Passando um pouco da bola dessa situação toda, meu grande direcionador é os cuidados que a gente precisa ter. Eu queria deixar para o Gui e para o Fi, no aspecto jurídico, que essas coisas são comuns, a gente conheço muita gente que passou por isso, né? E no aspecto financeiro, né? Eu estava com 30 anos na época, se eu não tivesse ali cuidado, feito pé de meia e tudo mais, a minha transição poderia ter sido mais dolorosa, né? Então aí fica também passo a bola para vocês, o quanto é importante juridicamente, às vezes você ir atrás dos direitos, entender o que tem por trás e antes de fazer um contrato, ter um apoio, ter um suporte jurídico, né? Porque a gente nunca sabe quando vai acontecer. Eu tive essas lesões aí mais pesadas, que tiveram esse impacto maior, em 20 anos não chegou a 20, 14 anos de carreira, 2, 3 vezes, né? Mas a gente não sabe quando vai acontecer. Então esse cuidado é importante. Queria passar essa bola para vocês falarem um pouquinho mais nessas questões que são de extrema importância. Quer ir lá, Fih? Vai lá. Vamos lá, depois eu vou passar uma para você também, Gui. E também pegando aqui 2 participações do Sandro e também do Renato, começando por uma resposta mais objetiva, a pergunta quando o atleta não recebe o amparo do clube no momento de uma lesão, quanto tempo ele tem para entrar na justiça? Na verdade, em qualquer discussão trabalhista, você tem 2 anos a partir do término do seu contrato para poder discutir, para poder ajuizar. Então, são 2 anos depois do último dia do seu contrato. O Sandro fez uma pergunta muito interessante, daí eu vou até... o Di falou de uma maneira muito, muito elegante, como ele é uma pessoa muito educada, muito elegante, mas o Sandro ele colocou assim, né? Pessoal, se o entendimento das leis e do bom senso são claros, por que há tanto atleta colocando clubes na justiça? Aí eu vou dizer, nem da lesão, Sandro, e todos que nos acompanham. Eu acho que todo mundo concorda que é óbvio que tem que pagar salário até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês trabalhado. Está na lei, acho que isso não precisa fazer direito. Qualquer pessoa na rua que você perguntar sabe que 5º dia útil é o dia de pagamento de salário. Acho que não há nada mais claro e também mais sagrado do que você pagar o salário de um trabalhador. E nem isso muitos clubes pagam, né? E mesmo os que pagam, às vezes não pagam em dia. Então, quanto mais uma questão de lesão, que ela aumenta o custo, né? E daí eu vou pedir licença para a elegância do Di, que o Di falou assim que o atleta tem o seu valor quando ele está produzindo. Eu diria assim, o atleta só serve e só presta, né, com todo o respeito, mas quando ele está fazendo cesta, marcando gol, dando cortada. É aí que ele serve. Quando ele não está fazendo isso, né, em regra, claro que existem as exceções, né, fico até com vontade de falar, mas eu acho que é melhor não falar, para também a gente não ser injusto de não falar todas as exceções. Mas tem alguns clubes que merecem, sim, serem reconhecidos por cuidarem bem, mas infelizmente são exceção. A maioria, quando o atleta se machuca, esquece que é pai de família, ou mãe de família, ou que tem família, ou que é ser humano, que precisa se alimentar, que precisa comer, que aquilo é a profissão, e olham como um custo. Tanto que não é raro, tá? Não é raro de chegar alguém no escritório e falar assim, olha, eu me machuquei, e daí o cara veio lá e me fala, bom, eu tenho que pôr outro no seu lugar, porque, né, tô te pagando sem jogar, então eu preciso te mandar embora porque precisa vir outro. Ô, Fih, e deixa eu só fazer um parêntese rápido, só para aproveitar a pergunta do Sandro, né? A gente ainda estava na associação e uma vez um dirigente veio falar comigo, não, porque o jogador fulaninho, o time cumpriu com isso, com aquilo, que não sei o que lá, e o jogador fulaninho foi lá e ainda colocou na justiça. Né? E assim, mas isso foi assim, uns 5 minutos da minha orelha ouvindo essa história, né? E aí eu simplesmente fiz uma pergunta para ele. Falei, tá, mas o clube pagou tudo que devia? Eu falei, então não dá para discutir. Então não tem discussão. E aí assim, só para completar a pergunta, e aí eu já devolvo para você, Fih. Então, assim, em 22 anos de carreira, foi muito raro eu ter visto algum jogador, na má fé,
ter entrado num processo contra um clube. De ter recebido tudo, né? Falar, não, vou aqui só para... Nossa, olha, eu tenho que me esforçar para eu lembrar de um ou outro caso. Porque a maioria dos casos que eu fiquei sabendo, e a gente fica sabendo de muito, o Felipe muito mais, foi do que o clube faltou com alguma coisa. Porque acontece, o clube, exatamente o que o Felipe falou, não, preciso trazer outro para o lugar. Então, ele começa a achar desculpas para deixar de cumprir com aquilo que está no contrato, daquilo que foi combinado. Né? Então, tem esse problema, sim. Fih, desculpa, eu só queria completar com isso. Não, veja só, pô, aliás, entrou aqui o Carlão Ferro, grande amigo, que a gente jogou contra, trocamos um monte de cotovelada, depois a gente já era amigo mesmo jogando contra, mas depois ainda mais legal você estar aqui. Mas, Gui, eu queria dizer um ponto que também é importante, e eu acho que quando a gente olha o esporte, né, independente, por exemplo, o meu trabalho é muito, né, ligado aos atletas, enfim, mas eu acho que a gente tem que olhar como um todo. E é óbvio que existe uma preocupação também com o clube. Claro, ninguém quer que o clube tenha dificuldade financeira, acabe. Pelo amor de Deus, quanto mais clube fazendo direito, melhor. Mas eu queria dizer o seguinte, que um tema até que a gente conversa de vez em quando, né, nos nossos cafés aqui, nos nossos encontros, seria muito importante que os clubes também tomassem cuidado com isso, ou tivessem uma preocupação já é a palavra, é preocupação, né? Que os clubes já pensassem nisso antes. Que vejam, vamos lá, é consenso, né? A lesão pode acontecer a qualquer momento. Isso a gente sabe. Num treino, num final de treino regenerativo, numa final. E isso não é segredo para ninguém. Então, por que os clubes por que os clubes não se preocupam antes? E um dos pontos que eu acho que seria interessante é se os clubes pudessem ter uma reserva financeira ou mesmo um seguro, né? Para, eventualmente, quando tivesse problema com algum atleta, que eles possam estar amparados financeiramente. Gui, fala um pouquinho disso, que eu acho que esse é um tema que você sempre comenta. Vai lá, Di. Você me permite, antes de falar de seguro, eu tive algumas experiências aí hoje na minha profissão, falando de consultoria, em gestão especificamente, que a gente fez essa ajuda para clube. Não é reserva, não. Se você pegar qualquer empresa, Trunfo, Felipe e Gui, você muitas vezes precisa deixar, qualquer projeto precisa ter ali o que a gente chama previsão de risco ou provisionar gastos além. E quando se fala de gestão esportiva, se você não provisionar, seja antecipando com seguro, ou seja, muitas vezes, até pegando o histórico seu por ano, né? Um clube como o Pinheiros, que tem um histórico enorme, né, de atletas olímpicos de várias modalidades, eles sabem mais ou menos qual que é o volume de lesão, onde necessita no esporte coletivo de reposição de peça, que é um pouco do que a gente está falando, né? Poxa, acontece 1, 2 grandes atletas, eu preciso repor. Qual o valor desse salário que eu preciso, às vezes, colocar alguém para eu não ter problemas de resultado, né? Porque é uma empresa, gente. Clube é empresa, é esse olhar profissional. Isso tem que estar desde o planejamento. Então, vai fazer um planejamento orçamentário? Provisiona, vai em cima de seguro. Isso não é custo, não é despesa. Isso é, muitas vezes, investimento ou até mesmo um planejamento que vai te trazer benefício lá na frente, inclusive de imagem, né, pessoal? Vou passar para o Gui, mas a gente conhece bem os clubes, os técnicos, os dirigentes que já fizeram algum tipo de... vou ser elegante, né? Mas que já causaram, não é uma vez, não, mais vezes com atletas diferentes ao longo da história esportiva, falando de várias modalidades. Gui, complementa aí, por favor. Não, esse é um ponto muito interessante, né, da questão dos seguros, né? Desde que eu voltei da Itália, nós estamos falando de 2009, isso, né? Que eu venho, né, assim, obviamente, não indo muito, assim, não lógico, pegando o telefone, ligando que nem um louco, procurando um seguro, mas eu venho questionando essa questão de seguros aqui no Brasil. E que tipo de seguro que a gente está falando? Né? São 2 tipos de seguros, né? Um para o atleta e um para o clube. Né? Então vamos falar primeiro do atleta, que o atleta ele tem que realmente pensar
né? E como o Di bem falou aqui, a questão, depois a gente pode falar um pouquinho mais do lado financeiro, mas a questão de que o atleta, ele está todo o tempo em risco. Né? Num treino ele está correndo risco, num jogo ele está correndo risco, numa viagem ele está correndo risco. Né? Porque ele depende do corpo para ganhar o seu sustento. Né? É o maior patrimônio, né, Gui? Exatamente. E hoje aqui no Brasil a gente não tem esse seguro que tranquilize o jogador, o atleta e a família do atleta, caso ele tenha uma lesão que ele tenha que parar de jogar e receba um prêmio por isso, receba uma apólice por isso. Né? Isso não é um seguro que não existe, esse seguro que existe, nos Estados Unidos existe, na Europa existe. Eu fazia particularmente todos os anos que eu fiquei fora do país, eu fazia porque eu tinha disponível para mim. Né? Por que eu não fazia esse seguro aqui, sabendo que fora tinha? Porque por legislação a gente não pode fazer um seguro fora do país. Isso aqui é uma coisa da legislação brasileira, não sei nem se os outros países têm essa mesma legislação. Tá? Mas Gui, pode falar, Di. Vale um complemento, né? Você jogou lá também, na Itália, a Associação dos Jogadores também já automaticamente lá gerava um seguro, né, para atleta. Sim, ali, mas era mais uma questão trabalhista, né, Di? Mais ou menos, puta, é difícil a gente comparar, mas como se fosse o INSS aqui, vai? Né? E como Sim. você tem registrado em carteira também lá, assim, você tinha esse seguro um pouco já meio que da seguro, como é que é? Seguro social, né? Seria como se fosse seguro social. Como se fosse uma previdência. Isso, exato. Né? Então tem isso, mas assim, particularmente eu fazia. Eu chegava lá, quanto que é? Putz, deixa eu pensar aqui mais ou menos, fazer umas contas. Puta, preciso de, mais uns 3 anos de contrato aí, vai para eu ficar segurado. E aí eu consigo, né, me estabelecer se alguma coisa acontecer. Fazia essa conta, ia lá, pagava o meu seguro. E o outro seguro para os clubes, e esse seria assim, fundamental para os clubes, até mesmo para a sobrevivência dos mesmos, que é o quê? Um seguro contra a lesão dos atletas. Não uma lesão de uma tendinite, ou putz, virou um dedo que você volta e já volta a jogar. Não, mas uma lesão grande. É um rompimento de um ligamento cruzado do joelho, é um tendão de Aquiles, é uma doença, né? Eventualmente, difícil acontecer, raro acontecer, mas né, o cara pega um câncer aí e tem que ficar sei lá quanto tempo fora. Né? Essas lesões, esse tipo de situação, o tempo que o atleta fica fora, como o Felipe já falou aqui, o clube tem que continuar pagando o salário dele. Né? Isso aí está na legislação. Não dá para fugir disso. Né? Se o clube tem esse seguro, esse tempo que o jogador fica fora, quem paga o salário do atleta é o seguro. Né? Ou o prêmio, né? Às vezes o clube quer falar, não, o atleta ganha 30, mas eu vou segurar 20, ele tem que saber que o seguro, na hora de pagar, ele vai pagar 20, né? Tem isso também. Né? Mas assim, esse tipo de seguro ia dar um alívio para o clube, como o Di falou, que tem que estar no planejamento, esse tipo de evento. Né? Então, assim, uma vez que o atleta se machucou, se é no começo da temporada, ele tem fôlego para contratar outro. Se é no final da temporada, o clube, que muitas vezes de basquete, de vôlei, que é uma situação mais, assim, vive de patrocínio, né? Se o clube perde o patrocínio para a próxima temporada, pelo menos até o jogador se recuperar, ele tem o fôlego para pagar o salário do jogador. Né? E ele consegue colocar o jogador em condição de jogo de novo. Né? Mas esse seguro também não tem aqui. Né? Então, é uma coisa que os clubes deveriam se preocupar um pouco mais e buscar, através de alguma corretora, esse tipo de seguro para ter esse alívio financeiro e né, fazer a modalidade mais tranquila. E aí também tira um pouco essa pressão. Se isso acontece, acaba um pouco aquele negócio, né, de o cara chegar pro jogador falando, não, vamos te mandar embora. Né, tem que ser... Aí eu vou até usar uma palavra feia aqui. Tem que ser muito cuzão para fazer isso daí mesmo. Né? Aí o cara é ruim mesmo. O cara é de má índole. Né? Tipo, você tem o dinheiro para pagar o cara e ainda você quer mandar o cara embora, né? Ô Gui, vale a pena até uma analogia aqui, né? Vamos pensar em empresa de transporte. Principal patrimônio, qual que é? São os veículos, certo? Sim. O que é impossível viver sem? Seguro.
Se bater, eu vou precisar repor, eu vou precisar na oficina. Cara, atleta é a mesma coisa, é o corpo. O maior patrimônio é o corpo. Se você não tem efetivamente, é igualzinho o carro. É o core business. Qual o core business do... É muito usado nos termos aí de organizações. O core business do atleta, muitas vezes, tem a ver com o corpo. A produtividade tem a ver com o corpo. Então, você precisa estar coberto. No fundo, é isso. Você precisa estar coberto. Bom, Ô, Fih, já chegou uma pergunta para você aqui. Teve uma outra do Sandro aqui, né? Mas eu acho que você pode responder as duas aqui, Fih. Tanto que você já está por dentro aqui. Fazer um pacote aqui de resposta em pacote. Na verdade, primeiro a Vanessa, ela perguntou o que nós pensamos sobre o retorno das atividades dos atletas, né? Agora em setembro, dos campeonatos, acho que de base, depois de tanto tempo dos atletas parados. Eu acho que, assim, eu não tenho esses números, não tenho esses dados, mas mesmo vendo os campeonatos das equipes principais, os profissionais na televisão, de todas as modalidades, realmente muita gente se machucando, né, nessa bagunça, digamos assim, que a pandemia trouxe em termos de calendário. Então, realmente é algo para se tomar cuidado, para se ter cuidado, e claro que todos os clubes têm que ter a sua preocupação. O Sandro... Principalmente, né, Fio, os preparadores físicos têm que ter um papel assim maior do que o técnico nesse momento aqui. Porque eles que vão dosar as cargas de treino. Não tem que Gui, é duro isso, hein? É lógico que é duro, mas tem que ser, ué. Ó, eu vou contar essa semana, desculpa, Fih, te interromper, guarda o que você ia falar. Conversei com um atleta e com um preparador físico que atuaram juntos, né? Hoje ele está em Fortaleza, está cuidando de mim via um aplicativo online, e ele já foi da Seleção Brasileira de Basquete. Ele contou de 3 técnicos profissionais que ele saía correndo durante o treino atrás, e o cara fugia dele para não escutar. Segura, vai machucar, segura, deu tempo. Eu já fiz físico com os caras. Então também tem essa relação. A gente culpar o preparador, ele não tem autonomia muitas vezes em cima do treinador. Mas tudo bem, aí é uma outra questão que eu aproveitei aí para dar um gancho. Mas aí eu digo mais, o clube que sabe o que quer, que tem hierarquia e planejamento, não precisa o preparador brigar. O diretor, o supervisor, o general manager, né, que essa figura não sei se existe tanto aqui pra gente, mas esse cara isso é diretriz do clube. É fazer a avaliação conjunta de comissão técnica, de diretoria, para entender e para dosar. Então, isso tem que ser princípio de trabalho, né? Tem que ser premissa, não tem que ser digamos assim, um acaso, uma circunstância da boa ou não relação entre técnico e preparador, do sonho de ganhar uma medalha, de um troféu e a todo custo, e a custo da saúde do atleta, da integridade. Isso tem que ter coragem, seriedade, planejamento, estratégia, enfim. Isso que você sabe falar melhor do que eu. Mas o Sandro comentou aqui sobre empresas especializadas nesse tipo de seguro de jogador ou de clube. Eu sei que as seguradoras já tem já existe um produto de seguro para um seguro obrigatório da Lei Pelé, que é o artigo 45. Demorou para existir. Existem, inclusive, alguns clubes que fazem um seguro, mas não é bem o da Lei Pelé, mas, enfim, já tem alguma coisa. Agora, esse dos clubes eu realmente não conheço. E fica a sugestão do Gui aí que os clubes comecem a correr atrás, porque se a demanda aparecer, eu tenho certeza que vai ter alguém para vender o seguro, não é, Gui? Acho que isso é meio lei de mercado, né? Vocês que entendem de mercado aí bastante, eu acho que se tiver quem compre, vai aparecer alguém para vender. Prosseguindo também nesse pacote de resposta, a dona Aline, poxa, que honra e que alegria. Ela falou assim, fale um pouco sobre a Lei Pelé, que vale para todos os esportes. Sim, esse é um ponto muito importante. Eu sempre digo, quando eu vou dar uma palestra, alguma coisa, o pessoal fala da Lei Pelé. Eu falo, bom, vamos tratar a Lei Pelé como Lei 9.615, porque quando a gente fala Lei Pelé, parece que ela é só para o futebol. E não, ela se aplica sim a todas as modalidades. Existe até uma outra polêmica, mas ela é uma lei que, segundo o próprio preâmbulo dela, ela institui normas gerais sobre o desporto. Então, os atletas de vôlei, de basquete, de handebol, de futsal, de futebol, todos eles podem encontrar amparo, devem encontrar na Lei Pelé um respaldo para suas carreiras, desde termos do contrato sobre multa, salário, até a proteção em caso
de lesão. Eu acho que assim eu falei, enfim, fiz um apanhado aqui das perguntas que foram feitas. Eu queria colocar uma coisa para vocês, uma pergunta para vocês, especialmente até o Di, que teve essa questão de lesão, para explicar um pouquinho, que eu gosto sempre de dizer isso, a lesão não é só a lesão em si, a recuperação, e a recolocação, e o retorno. E daí você sai de um clube, vamos supor, você se machucou, aí o clube acabou a temporada, o clube falou, eu não vou ficar com você aqui não, se vira. Quer dizer, depois que você se machucou por esse clube, você não fez uma partida oficial. E aí no próximo clube, eu te pergunto, ele vai pagar a mesma coisa? Ele vai ganhar o seu salário? Como que é? Ou ele vai falar assim, olha, eu vou te ajudar, já que você machucou, eu vou pagar até um pouco mais. Como que é? Fale um pouquinho disso. Se a gente acabou de falar, aí sim a gente acaba sendo lidado como moeda. Sua moeda desvalorizou. No fundo é isso. Você lesionou, para você buscar um novo contrato. Eu assim, felizmente, aconteceu já em algumas transições de lesão, eu consegui contratos melhores, mas exceção, totalmente exceção, e acho que até desconhecimento de mercado, aproveitei um clube que estava entrando com dinheiro, mas no fundo você é desvalorizado, você vai ter um contrato normalmente menor, né? Às vezes não tem um suporte. Eu vejo um ponto super importante aí, né? Quando você sai de uma relação, de um clube onde você produziu, às vezes os caras lá ficam chateados porque você foi para uma melhor, mas eles queriam, insistiram, até queriam que você continuasse. Quando você teve algum problema específico que você não produziu, eles vão, na mesma proporção, falar aí o QI, né, a indicação, eles vão abrir a real. Cara, machucou, jogou pouco, não teve resultado. O ponto é isso, né? Se você tem um histórico passado um pouco mais positivo, né, que as pessoas acreditam, mas no fundo você vai perdendo, é igual, lembra a ampola, vai passando o tempo, você vai machucando, você vai ficando velha, a ampola do atleta, no Brasil, tá? Porque lá fora você é mais valorizado. Muitas vezes não só pelo que você produz como estatística, né? Mas tua liderança, uma série de circunstâncias extra-quadra que acabam impactando. E dentro da quadra também, tá? Mas aqui no Brasil isso é muito pouco desvalorizado. E nós não podemos esquecer, cara, tudo é business, né? Tudo é negócio. Quando a gente também acaba não produzindo, e falando um pouco da pandemia, tá todo mundo querendo ganhar dinheiro de novo com o esporte. Concordam? Quem patrocina quer exposição, a federação precisa de dinheiro, quanto mais clubes, mais dinheiro para poder executar, realizar. Os juízes querem mais jogos para ganhar, os mesários idem. Você tem todo um aparato de pessoas que sobrevivem do esporte, né? E essa máquina ela não é pensada, o último que tem voz ativa, e vocês estão sempre levantando essa bandeira, o Gui com a relação da associação por alguns anos, entre outras questões, a gente sabe que a gente acaba sendo um voto vencido, né, pessoal? Não tem a força da união dos atletas para muitas vezes questionar. Está mudando um pouco em alguns esportes. E a gente acaba sendo uma marionete. Falaram da NBA, machucou um monte. Imagina o nível da NBA, cada jogo televisionado, o esporte com maior na bolha lá, teve resultado? Teve, porque estava todo mundo em casa. Mas mesmo assim, né, o Gui é comentarista da ESPN lá, já aproveitando a elogiar, a gente adora assisti-lo. Quem puder já tá logo tá começando, né? Mas, cara, é dinheiro, até o Gui é impactado se tiver jogo. Se não tiver jogo, todo mundo que está nessa estrutura, ela acaba e vai ser sempre um conflito, né, Trunfo e Gui? É um conflito em si entre o que é direito, dever, o que é negócio e o que é, entre aspas, justo, né? Eu sempre saio para fazer uma mensagem final aqui sobre esse assunto, tá? Eu sempre saio com aquela questão: quem são as maiores estrelas? Quem faz o espetáculo? Esse o grande ponto, né, Di?
Esse é o ponto. Você pode falar, enfim, o dirigente isso, o técnico aquilo, o árbitro maravilhoso, o campeonato é tudo de bom, mas o público vai no ginásio, no estádio, no campo de futebol para ver o atleta. E isso vai ser sempre. Então, assim, essa questão das lesões aí da pergunta, né, que veio eu não sei de quem foi aqui, da questão do número de jogos, né, da NBA, que teve muitas lesões. Né? A gente, né, fazendo essa temporada aqui, depois da parada do All-Star Game, que foi uma temporada que foi mais acelerada, né, porque começou em dezembro e eles quiseram acabar quase que como se fosse uma temporada normal. Depois dali da parada do All-Star Game, o número médio de jogos por semana deu quase 4. Uma coisa que nunca tinha sido alcançada. E isso refletiu sim nas lesões. Obviamente ali a gente está falando de contratos muito bem claros, né? Todo mundo sabe muito bem a sua obrigação, né? Que é uma coisa que não acontece aqui no Brasil. Aqui muitas vezes, né, acontece, o cara se lesionou e no final da temporada tal e o time acaba. O time acaba, né? É uma organização sem fins lucrativos que perdeu o patrocínio, ninguém consegue achar de quem é aquele filho, né? Filho feio não aparece o pai, né? Nem a mãe, né? Então, e aí? Né? Como é que fica o atleta nessa situação? Né? Então, assim, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem aí, que os dirigentes têm, né, de simplesmente não amparar um atleta. E aí sim, de novo, eu volto a reforçar a importância que seria ter um seguro como esse. Né? Porque mesmo com seguro, poxa, mas aí depois que o cara, né, ele vai se recuperar, vai ter um dinheiro para ele se recuperar ali e tal, receber, ainda assim ele vai ficar desamparado, porque ele não vai estar em condição de jogo, porque ele não tem um time para treinar. Mas, cara, você já deu uma aliviada ali no problema, né? Pelo menos ali o cara consegue sobreviver. O cara se lesiona e para de receber. Como é que faz isso, filho? E aí, você... Certeza que você já teve esse tipo de problema que apareceu para você aí, né? Sem dúvida, mas isso é muito comum. Isso é muito comum. E o atleta, eu imagino a sensação, né? E a gente até acaba que absorve um pouco desse sentimento do jogador, porque o jogador ele tá de mãos atadas. Porque ele está machucado, ele não pode trabalhar. E quem faz o TED na conta do jogador, ou o PIX, para ser mais moderno, é o clube. Se o clube não entrar no sistema e fizer o TED, fizer o PIX, fizer o DOC, ou se não sacar o dinheiro, ou se não assinar o cheque, ele simplesmente não recebe. Então, o que o jogador faz no fim do dia é rezar para o clube ser um clube cumpridor das suas obrigações e um clube que considere, você estava falando aí sobre a questão do espetáculo, do negócio, acho que a grande luta, né, o grande ponto é que ninguém esqueça que no fim do dia, antes e depois, né, ou acima de tudo, abaixo de tudo, enfim, a gente está falando de ser humano. Então é muito importante ter esse cuidado. E aí eu queria até, e casou bem aqui o assunto que chegou, o comentário aqui do Mauro, né, o agente do jogador também não deveria se preocupar com esse resguardo, esse seguro do seu atleta. Mauro, se você me permite, eu vou até dizer assim, não só o seguro, mas algumas coisas que devem ser colocadas na mesa quando de uma contratação. A gente sabe que muitas vezes o atleta pode não ter opção, ele tem uma proposta, ou é aquele clube ou não é nada, tudo bem. Mas, se o atleta tiver alguma possibilidade, é interessante que o agente instrua o seu cliente, que é o atleta, e muitas vezes o agente recebe a comissão, né, direto do clube, ainda que seja descontado do atleta, mas ele não pode esquecer que o cliente dele é o atleta. Então é importante que o agente converse com esse jogador, olha, esse clube aqui eventualmente vai te pagar um pouquinho mais, mas ele não tem um departamento médico, ele não tem uma fisioterapia tão boa. Olha, esse outro clube paga um pouquinho menos, mas ele tem um baita preparador físico, fisiologista, ele tem uma estrutura que se acontecer alguma coisa, você está amparado. Ó, esse clube paga mais, mas não faz contrato, esse paga menos. Então, é uma análise ampla. Olhar, eu acho que a pior coisa é você olhar simplesmente para o dinheiro que aquele contrato pode te trazer. Eu acho que e a gente falou isso em outras lives aqui, né, gente? A gente tem que olhar essa carreira, né, e a vida do atleta
num contextualizada. Muitas vezes eu acho que o Gui já deve ter falado isso aqui nas lives, mas eu sei que ele fala direto nas entrevistas, né? Até da experiência que ele teve fora do país. Ele tinha, me corrija se eu estiver errado, Gui, você tinha até mais dinheiro aqui no Brasil, mas você tinha situações interessantes lá fora que poderiam te dar um crescimento Sim. Na sua carreira, que você poderia dar um passo atrás para dar 5 adiante. Então, Exato. essa análise, Mauro e todo mundo que nos acompanha, é muito importante de ser feita, né? Uma análise contextual, abrangente, pensando em todas as variáveis. E é isso mesmo, Fê. Eu acho que isso é uma coisa que o atleta tem que prestar atenção, né? Porque quais as ferramentas o clube tem para cuidar da minha ferramenta de trabalho, né? Eu acho que é isso que é um ponto importante. E aí também vai do atleta que muitas vezes, né, ele está saudável e está beleza e acaba uma temporada naquele clube e ele não vai continuar naquele clube, ele vai mudar. Nesse período em que ele fica sem clube, com quem que ele vai se cuidar? Né? Com quem que ele vai... E se cuidar assim, estou falando de um cara que está saudável, que ele não está com lesão, mas assim, você tem que ter um cuidado contínuo para você evitar que você tenha lesões. Né? Então, é o que a gente fala de treinamento... esqueci a palavra agora, de precaução, né? Não é bem essa... Prevenção, preventivo, né? Que era coisa que foi um dos motivos que eu parei de jogar, né? Que eu chegava para treinar no Corinthians, eu sempre gostava de treinar muito, né? Fora do treino do time, né? Só que eu chegava demorava uma hora para me preparar, para fazer o preventivo, para aquecer, né? Coisa de velho, né? E aí, às vezes, eu demorava mais nesse tempo aí do que o treino. Aí aquilo foi me cansando um pouquinho, né? Mas era necessário. Era necessário. E é necessário cada vez mais. Né? Cada vez, conforme o tempo passa, o jogo fica cada vez mais físico. Então, quanto mais físico o jogo fica, mais o atleta tem que ter essa atenção. Bom, nós estamos aqui já com 57 minutos de jogo. Eu já vou passar essa bola para você, então, no que você vai falar, para a gente não estourar muito tempo aqui, né? E aí você já deixa a sua mensagem, que eu sei que você gosta. Legal. Eu vou pegar um gancho do que o Felipe falou sobre o agente, né? Esse papel. O agente ele tem que ser, de uma certa forma... como a gente fala nas empresas, às vezes é um cara que sobrevoa, porque ele é como se fosse um helicóptero, ele enxerga o mercado, ele tem relação fora, ele entende o produto, né? Usando aqui uma analogia com o atleta, ele entende o resultado passado, presente, ele projeta o futuro, e ele muitas vezes tem também a questão específica de não ter só aquele atleta, né? E o cuidado aí em si, falando de relação, que não, muitas vezes eu me eximi de alguma atividade, né? Ou de ser esse escudo, de fazer ali algum tipo de briga por um atleta que está sofrendo uma questão específica aí de lesão, como a gente está colocando, que poderia impactar em outros negócios, em outras oportunidades. E essa linha é muito tênue, né, pessoal? Fazendo aqui, seria um bate-papo para fazer com os agentes, que eu não tenho dúvida de como a gente pode lidar, e até mostrando isso, os valores que se tem para o clube, os atletas entenderem também como ele pode atuar positivamente no mercado. E aqui eu queria dar uma mensagem final, falando aí, quando a gente fala de lesão, a gente pensa em algo negativo, né? Algo que machuca, algo que tem a ver com o não poder fazer o que você gosta ou o que é a sua profissão. E tem muitas coisas na vida que a gente entende depois, tá? E na minha experiência em si pessoal, eu sempre gosto de exaltar que o que me trouxe as lesões ou todas as dificuldades e desafios. Cara, primeiro trouxe a minha família. Uma dessas lesões eu vim para Campinas e conheci minha esposa. Eu morava em Londrina e conheci minha esposa em Campinas, né? Hoje tenho 3 filhos, estou quase 20 anos de casado. E se
de novo, né? Não vou contar do meu pai, 2 homens, minha mãe, 2 homens, mas no fundo é realidade. Tem muitas coisas boas, a gente aprende também, e aí o Gui é uma pessoa que não teve, eu tive muito. Vou ficar questionando aqui por quê? Não, eu vou olhar o lado positivo. O que eu ganhei com isso em experiência de vida? Eventualmente eu podia ter feito diferente? Quais são os aprendizados? O que me trouxe de oportunidade? Acho que mais do que isso, o que existe por trás do que a gente enxerga, né? Aquela parte do iceberg embaixo do mar. Se eu puder falar isso para atletas, cara, tenta enxergar o que tem ali embaixo da linha de visibilidade. Quem está acima do mar não está enxergando. Você pode refletir, você pode, às vezes, procurar uma outra condição de suporte de uma equipe multidisciplinar. Você pode olhar antecipadamente, não espera isso acontecer, vai procurar formas de se precaver ou prevenir, como o Gui falou, juridicamente, fisicamente, financeiramente, mentalmente, né? Então, essa mensagem final é positiva, tá? Eu tive muitos ganhos com os acontecidos, inclusive, que é um motivo de uma outra live, se eu quiser, aí um podcast para falar disso. É nesses momentos de dificuldade que você consegue enxergar quem está com você, quem não está, quem vale a pena você se esforçar, quem não vale, para quem você é só um número, para quem você não é um número, e quem são os verdadeiros, às vezes, amigos, quem da família torcia por você realmente, né? Porque quando você está lá no auge, né? Passando na ESPN, aí todo mundo vai lá, manda uma mensaginha, estou acompanhando, que legal. Cara, quando você sobe no mapa, as pessoas somem juntas. E aí a gente começa a ter uma clareza da vida como ela é. Tem muito aprendizado por aí e pensar que a gente é ser humano. Como líder, né? Uma gestão humanizada é a gestão hoje de muitas empresas que estão trazendo aí não só aspectos de sustentabilidade, o ESG, acho que o Trump está bastante por dentro disso, o Gui também. Como é que eu tenho um capital, né? Como é que eu gero capital de uma forma humana, cuidando de todos os aspectos que estão envolvidos, que não é só o dinheiro por si só, os ganhos por si só. E obrigado aí pela oportunidade, foi muito legal a gente estar junto, pessoal. Passo a bola para vocês. Vai lá, Fih. Gente, queria agradecer. Eu cedi uma parte do meu tempo das considerações finais por dia, então vou ser breve aqui. Mas também, basicamente, agradecer disso. Você falou muito legal e eu queria reforçar um ponto que você falou. Você falou da gente olhar depois as experiências e tudo. E eu acrescentaria, você disse isso também, mas acrescentaria com de uma outra perspectiva, para que também a gente aproveite cada momento que a gente tem de poder fazer o que a gente gosta, com saúde, quando está tudo bem, que a gente saiba que esse momento é realmente muito valioso e que a gente possa aproveitar ao máximo. No mais, muito obrigado. Aliás, acho que aproveitamos ao máximo esse momento juntos aqui, que realmente é sempre um prazer que a gente possa ter contribuído. Obrigado por quem esteve aqui, participou, foi muito legal e até o mês que vem. Valeu, Fih, valeu, Di, valeu aí que nos acompanhou até agora. Realmente muito rica essa live de hoje aqui para falar desse problema de lesão. E quem sabe aí, né, não aparece um seguro aí, né? O pessoal não se coça, porque tanto para os atletas quanto para os clubes seria assim um avanço nas modalidades, não é nem sem basquete, não é só basquete não. Eu acho que para todos aí daria um respiro importante, principalmente na saúde financeira dos clubes e dos atletas. Pessoal, obrigado que nos acompanhou até aqui, um abraço e até o mês que vem. Tchau, tchau, gente.